Amigos da TV Galega, pedimos licença para começar a partir de agora mais uma edição do nosso programa. No ar, o Mulheres aqui na Imagem da Cidade. Eu sou Denise Bichlin e sejam todos muito bem-vindos. E já começando, anunciando o meu primeiro convidado. Comigo aqui, Antônio Gomes da Rosa, psicólogo e psicoterapeuta. A gente vai falar um pouquinho mais, Antônio, sobre esse comportamento de nós, sociedade, em meio a esse primeiro ano da pandemia da Covid-19. Então, seja bem-vindo à nossa programação. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, Denise? Que estejam bem também os telespectadores, né? E os internautas que te acompanham, te assistem. Parabéns por todo o teu trabalho que tu vem desenvolvendo nos meios de comunicação. Obrigada, Antônio. É um prazer também te receber aqui, porque a gente tem muita coisa para falar desse comportamento humano em meio a esse primeiro ano de pandemia, em meio a esses meses em que acordamos, em que dormimos, em que passamos muitas horas do dia falando, pensando ou ouvindo a respeito da Covid-19. O nosso comportamento, como é que a gente pode começar essa análise comportamental? A gente pode começar dizendo que estamos, de alguma maneira, estressados e alguns em estafa, né? Por conta dessa alteração no comportamento devido aos cuidados que são necessários, né? Por causa do vírus. Então, o isolamento, que é o item número 1 desses cuidados, tem gerado muita dificuldade e tem até danificado a saúde emocional de algumas pessoas. Por fim, poderíamos dizer que o isolamento faz mal, né? Quando, dentro desta pandemia, a pessoa foi obrigada a se cuidar. Mas ele faz mal, e aqui eu fui num faz mal ironizando, né? Paradoxalmente, porque ele faz muito bem para que essa pessoa não contraia o vírus e não contamine outra pessoa. Mas quando eu digo que danifica, é porque nós e o nosso cérebro, que está aí há 1 bilhão de anos e 280 milhões de anos, com certeza se desenvolvendo para chegar nesse neocórtex, né? Ele precisa dos relacionamentos. Ele precisa da comunicação, da comunicabilidade, dos afetos. Cada vez mais nós temos certeza de que as relações sociais e afetivas nos dão uma margem de saúde mental. E por isso, neste momento, algumas pessoas têm se sentido muito estafada, muito estressada, muito irritada por conta do isolamento. Então, o que se diz? Que nós temos que, de alguma maneira, sublimar este isolamento. Se eu não posso frequentar um bar, se eu não devo estar num grupo na rua, eu posso criar uma outra condição de relacionar-se. Eu posso telefonar, entrar em WhatsApp, falar com as pessoas com máscara e com distanciamento físico, mas nunca deixar de me comunicar com as pessoas que fazem parte das minhas relações afetivas. O Antônio, se deixar de se comunicar, isso com o tempo as pessoas observam que elas acabam caindo nessa rotina, deixar de se comunicar, e daqui a pouco até são chamadas a atenção e não querem mais sair desse novo universo? É percebível isso pela pessoa, ou muitas vezes é quando ela se dá conta, ela já está vivendo isso há um bom tempo? Na verdade, assim, para que a gente tenha essa autonomia de consciência, exige muito uma percepção das suas condutas e dos seus sentimentos. Algumas pessoas têm esse treino. Quem tem esse treino de estar se auto-percebendo, né? Vendo, como se diz, o seu self no dia a dia, vai logo identificar que está tendo uma alteração, que ela está descambando, né, para um lado, né, do seu comportamento que possa vir a ser prejudicial. Mas, normalmente, a pessoa, quando percebe, é porque já está instalando, no final, praticamente instalado, uma conduta desta forma. Tá? Então, o alerta é:
estar de vez em quando fazendo, eu não digo meditação, mindfulness, né? Não precisam fazer yoga, não precisam ir para terapia, não precisa ir na missa, não precisa buscar algo de fora. Pare em si mesmo, respire e faça um passeio internamente no teu corpo para ver o que cada órgão interno está te dizendo, porque daí tu vai ter uma sensação. E quando tu faz isso, tu relaxa, tu entra em contato com o teu ritmo e a tua dinâmica, ajudando muitas vezes a se perceber se tu está num processo, né, de cansaço, de tristeza, de isolamento e até, enfim, de um outro mal-estar no corpo. Então, são pequenos exercícios que nos levam a compreender como é que eu também estou vivendo as minhas relações, porque eu paro e entro para dentro de mim literalmente. Um ano depois, já vivendo com a pandemia da Covid-19, a gente continua falando nos veículos de comunicação para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas se cuidarem realmente, cuidarem do próximo, que é um cuidado que começa conosco, né? Mas esse ficar em casa muitas vezes não é permitido. Eu mesmo não pude ficar em casa em nenhum momento devido à minha atividade profissional. Mas aí, né, também vem essa outra interpretação. Como que eu vou ficar em casa? Eu vou deixar de comer? Eu vou deixar de sustentar a minha família? Não é essa a frase que a gente tem que interpretar, né, Antônio, quando falamos em ficar em casa. É de fato se cuidar cada vez mais, é de fato sim ter as responsabilidades profissionais, vai e volta para o seu lar com segurança e não desvia esses caminhos, que é essa conduta que nesse momento a gente está pedindo para as pessoas realmente terem nesse comportamento em meio à pandemia também, né? Eu acho que a gente pode trabalhar metaforicamente com esse ficar em casa, né? É ficar em casa, é ficar em si, né? E é perceber-se, o que vínhamos falando antes. E ao perceber-se, perceba se tu estás mais com pulsões, com energias de morrer ou de matar, de prejudicar-se ou de prejudicar, né? Então, quando eu digo ficar em casa, primeiro comece por esta autorreflexão. Como eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo mais para a vida ou para a morte? Aí a pessoa mesma já se responde o que ela está fazendo consigo, o que vai fazer consigo e o que vai fazer com o outro, né? Qualquer um tipo de doença nós devemos pensar assim, se a gente vai ou não prejudicar o outro. O motorista alcoolista, ele também passa por essa reflexão, né? Então, o ficar em casa fica aqui, né, a metáfora de que é estar em si com a consciência plena da sua energia e de como tu estás te comportando nos cuidados, né? No teu campo profissional, Antônio, já é percebível um aumento de casos clínicos também em decorrência de todo esse comportamento, de toda essa absorção do assunto pandemia, coronavírus, preocupação, medos, desrespeitos, negacionismo, mas e tudo isso que a gente está vivendo também nesse olhar especial para a nossa saúde mental? Sim, um destaque é para a ansiedade, né? Como nós estamos vivendo uma situação disruptiva, ela quebrou a normalidade, então nós temos uma ameaça, né? Então, mesmo que eu negue ou que eu não esteja tão atento a este momento da pandemia, não quer dizer que o meu corpo não esteja. Então, o meu corpo celularmente está somando toda esta realidade. Quando eu menos esperar, eu vou manifestar uma somatização ou até uma doença. Porque nós temos um cérebro que é o reptiliano, que é um cérebro muito antigo que está dentro de nós, que é o de ataque, fuga, né? E o de congelamento. De uma maneira ou de outra, nós estamos sendo atacados. Então, tem pessoas que estão contra-atacando, né, com a negação. Outros estão fugindo com o medo. E tem uns que estão congelados. Um pouco misto esses sentimentos e não sabem o que fazem, né? Então é necessário que a gente compreenda que
independentemente da minha consciência, como eu estou vivendo hoje, estar sendo ameaçado dentro desse quadro, né, de pandemia, pode estar produzindo uma resposta em breve física, corporal, né, da minha saúde. Pode ser o estômago, pode ser a pele, pode ser os rins. Um órgão meu pode estar maximizando um tipo de sentimento que eu não estou dando conta, como o medo, as dúvidas, as incertezas, as tristezas e as raivas. Nesse campo da tristeza, o sofrimento, a dor pelo luto, a perda também, muitas vezes sem poder fazer aquela despedida, que faz parte da nossa cultura, faz parte também do nosso ser, no momento da despedida de um ente querido, tudo isso também é um somatório, né, Antônio? É um aprendizado que a gente está vivendo hoje, passando hoje por esse aprendizado, mas é um somatório também que a gente tem que tirar algo de bom de tudo isso, não é possível, né? Nós temos que fazer um grande exercício, né, Denise, para que as coisas, os fenômenos, os fatos que a gente está experimentando se transformem em mensagem e que eu possa me recriar de alguma maneira a partir disso. Porque se eu ficar só na perda e no pessimismo e no negativismo e na raiva do que está acontecendo, eu não amadureço, eu não evoluo, eu não vou produzir condições afetivas e de qualificação da humanidade. Perder um ente querido já é o que de mais terrível nós podemos falar. Agora, perdê-lo numa situação em que eu não posso vivenciar um ritual para que a minha homenagem também me conforte, para que eu faça com que o meu cérebro possa começar o processo de preenchimento daquele vazio que fica quando a gente busca aquela pessoa e ela não está mais aqui. É quase como perder alguém em alto mar e nunca mais poder ter resgatado. Fica um luto aberto, uma vela acesa que nunca para de se queimar. Então nós temos que também entender que há uma diferença nesse tipo de luto. E as pessoas que infelizmente perderam seus entes queridos, né, e que já estamos aí na casa de 300 mil, e tomara que não cheguemos a 600 mil esse ano, né, as pessoas que perderam esses entes queridos, façam os seus rituais, de acordo com as suas fés, com as suas religiosidades, com as suas crenças, né, seus misticismos ou as suas práticas. Façam rituais para aliviar-se e permitir, né, que outros em volta de si, que ainda continuam juntos, consigam permanecer unidos e fortalecidos, o que é bem complicado. Antônio Gomes da Rosa, como é bom te receber aqui, como a gente aprende, como a gente realmente absorve tudo que você fala. Obrigada pela tua presença conosco aqui mais uma vez. Felicidades tá a todos. Até uma próxima oportunidade. Continue se cuidando. Obrigado, igualmente. Intervalo comercial e na sequência tem muito mais. É rapidinho, gente. Eu volto já.